Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Aprendendo com o Executivo. Eu sou Paul Barramondes, fundador da Growth Strategy, especialista em estratégia de carreira e negócios. E hoje, me ajudando a fazer mais um programa, minha parceira de sempre, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem? Olá, Paul. Olá, pessoal que está assistindo. Meu nome é Giovana, eu sou consultora de negócios e carreira e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os insights obtidos no último episódio do Carreira Talk Show que foi ao ar, que foi com a Marisa Fernandes. Esse episódio foi muito especial porque foi a primeira mulher que a gente trouxe, então ela abordou vários assuntos e a gente separou aqui uma listinha com 10 insights para compartilhar e discutir com vocês. Exatamente. São insights poderosos. A entrevista com a Marisa foi muito bacana, porque ela trouxe, além da história, todas as suas dificuldades, ações, e que não é fácil, né? A gente sabe que ser mulher no Brasil é muito complicado, principalmente com uma carreira de sucesso como a dela. Então, para as mulheres chegarem ao topo, existe essa dificuldade, e a Marisa veio para mostrar que é possível chegar ao topo sendo mulher, com muita competência, muito trabalho, muita dedicação. É isso mesmo, né? A gente vê que não existe muita mulher no topo no Brasil e no mundo, e isso se deve a toda uma conjuntura social, e a Marisa ela veio até um pouco, admito, para quebrar um pouco esse parâmetro, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas para a gente começar, esse primeiro insight é um insight que a gente já falou aqui em outros vídeos, inclusive no nosso último do Diego, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é aquela ideia antiga de que você precisa ter um curso específico, uma formação específica, né, uma pós específica para ter sucesso na carreira. E novamente, né, pô, a Marisa veio para iluminar a gente e falar, não, isso não é necessário, você pode acabar caindo numa área, como foi o caso dela, e se especializar nessa área sem necessariamente fazer um curso de sentar na cadeira e ouvir um professor, né, uma coisa bem interessante. Exatamente, é um comentário que eu fiz, inclusive na entrevista, né, é como você sentar num banco ejetável e ter que construir um avião no ar, né, então eu sou totalmente a favor de cursos de especialização em MBA, eu acho que eles agregam muito na carreira, mas eu acho que existe um momento certo de você investir nesses cursos, né, então muitas vezes você precisa, para que esse curso seja bem proveitoso, né, de você precisa ter uma certa experiência para que você possa aproveitar o network e aproveitar tudo que o curso tem para te dar. Então, ela vem para provar, inclusive no Clube de Profissionais de Alta Performance, nós já falamos isso, foi a nossa primeira live, né, onde nós falamos que é possível você crescer na carreira sem MBA, sem pós-graduação, inclusive tem uma pesquisa recente, né, que foi feita, que 60% dos CEOs no Brasil não tem MBA, ou seja, tem aí mais uma prova de que eles agregam, sim, mas ele não é fator predominante para você crescer na carreira. Inclusive, um outro insight que a gente obteve que se vincula muito com isso que a gente está conversando aqui, é a ideia de, ok, então eu não tenho essa base, né, teórica, epistemológica mesmo de um MBA, de uma pós, para crescer e ter sucesso. Como que eu vou fazer isso? A gente até no clube fala, tem várias formas, mas uma das formas que a Marisa trouxe e destacou é a ideia de você participar de outros projetos, né, de você ser um voluntário, de você se voluntariar e para participar de projetos de outras áreas, para aprender mesmo e assimilar conteúdo. É algo bem interessante, que agrega muito, né? Com certeza, Gi. Eu sou totalmente a favor disso. Eu, quando estava no mundo corporativo, eu falava para a minha equipe, invistam em trabalhar em projetos que a organização quer promover e muitas vezes você não tem uma área específica para cuidar. O grande dificultor de tudo isso, né, a grande dificuldade de tudo isso é que você não tem tempo, né? Com a sobrecarga de trabalho, você acaba não conseguindo se dedicar. O maior agravante disso é que você deixa de ter a visibilidade dentro da empresa e crescer dentro da empresa, porque são exatamente esses projetos que não tem nada a ver com a função que você está executando, é o que vão projetar você dentro da organização. E aí a oportunidade passa na sua frente e você acaba perdendo essa oportunidade. Então, participar desses projetos é estratégico para a sua carreira e você tem que investir. Por isso que a gente prega alta performance. Se você produzir o dobro na metade do tempo, você vai ter tempo sobrando para participar desses projetos e trabalhar bem sua carreira. Se você está sobrecarregado, na minha opinião, você tem um problema. Exatamente, Paul, e essa ideia é um dos pilares que a gente trabalha muito no clube, a visibilidade, você gerar uma visibilidade e estar presente em outros setores da empresa
agrega muita visibilidade. Porque outras pessoas, não só dentro do seu setor, vão ver você, vão conhecer você, conhecer seu trabalho, e assim que surge uma oportunidade, você vai ser a pessoa que surge na cabeça delas e uma provável indicação e recomendação, que é até um próximo insight, eu já vou linkar aqui, essa ideia de recomendação, eu achei interessantíssimo o que a Marisa trouxe, inclusive a gente estava falando sobre isso essa semana, né, com um cliente nosso, e a ideia de como as recomendações são importantes e como ela é dúbia, né? Uma recomendação, ela pode construir uma visibilidade positiva, mas ao mesmo tempo uma recomendação ruim pode também acabar com uma reputação que você demorou anos aí, uma carreira inteira para construir. Exatamente, as pessoas colocam muita dificuldade em fazer networking, mas o networking ele começa enquanto você está trabalhando. É o networking interno que a gente chama, onde você começa a construir com pessoas da sua equipe, da sua área e depois de toda a empresa, e elas começam a ver o quanto você é crível, o quanto você entrega, e são essas pessoas que vão te promover no futuro, por indicação de uma vaga, ou seja, numa posição interna. Então é muito importante você trabalhar tudo isso. E aí, quando você não tiver mais nessa empresa, ou você estiver no mercado, como foi o caso que a gente discutiu essa semana com esse cliente, faça porque a pessoa acredita no seu trabalho, tem uma posição, e a primeira pessoa que vem na cabeça dela é você. E essa indicação tem um peso absurdo, né? Eu, por exemplo, não indico qualquer pessoa, eu preciso conhecer a pessoa, preciso conhecer a reputação dessa pessoa, porque eu estou emprestando a minha reputação para ela. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Quando você constrói isso dentro da empresa, você já tem 50% do caminho andado para ter um bom networking. E é engraçado, porque a gente que trabalha com essa área de carreira, de desenvolvimento e de alta performance, eu não sei você, eu vou falar por mim, mas eu acho que é a mesma situação, né? A gente tem pessoas que nos procuram com essa ideia de, olha, eu estou querendo ouvir uma vaga, eu quero uma indicação, eu vi que você conhece alguém, como a gente tem essa especialidade no networking, muita gente nos procura, e a pessoa às vezes nem se dá conta que é exatamente o que você falou. Eu adorei essa expressão, eu estou emprestando a minha reputação para você. Então eu não posso indicar qualquer pessoa, eu tenho que conhecer essa pessoa. Você fazer uma indicação certa, essa pessoa ser contratada e efetuar um bom trabalho, é muito bom para você. Mas ao mesmo tempo, para e passo a isso, se você fizer uma indicação errada e essa pessoa fizer um trabalho ruim ou for desonesta, enfim, isso pode manchar a tua carreira. Então é sim a sua reputação também que está em jogo. Por isso que é tão importante avaliar muito bem antes de fazer uma recomendação, seja dentro da empresa ou fora, enfim. Exatamente, e por isso que muitos headhunters, né, dentro da nossa rede, que nos pedem indicação, e às vezes é até difícil a gente conseguir indicar, né, inclusive por muitas vezes já tive pessoas no LinkedIn me procurando, falar, você trabalhou em tal empresa, você tem uma vaga lá, você pode me indicar? Se eu não conheço a pessoa, eu particularmente faço a indicação, falo assim, olha, recebi o contato dessa pessoa, eu não a conheço o seu trabalho, mas vale a pena você avaliar se faz sentido para o seu negócio. Esse é um tipo de recomendação que eu faço quando eu não conheço a pessoa. Diferentemente, como já aconteceu, de uma grande amiga que está numa empresa que eu trabalhei, onde a empresa estava procurando, e por ela ter construído junto comigo, e ela ter me ajudado a projetar, eu sentei com o gerente de vendas e falei assim, você não vai encontrar nenhuma pessoa para essa posição que não é essa aqui. E no final das contas, depois de uma avaliação extensa, eles acabaram contratando essa pessoa, e ela está lá executando um belo de um trabalho. Então, esse é o peso de uma indicação bem feita. Quando você conhece a pessoa, você conhece o trabalho, você conhece a reputação dessa pessoa, aí fica fácil de você indicar. Caso contrário, cuidado. Eu também tenho muito cuidado para as minhas indicações e acho que isso é muito válido. E agora a gente vai entrar num insight que eu acho que é um dos pontos principais, mas é essa ideia de ser mulher, né? É um tema que está muito em alta, a gente inclusive vai ter uma outra mulher nessa primeira temporada do Talk Show, e a gente fala um pouquinho sobre isso. E eu, enquanto mulher, eu sei que a gente vive hoje um momento de empoderamento, por mais que seja bem gradativo, gradual, lento, mas é um momento de empoderamento em que as mulheres estão tomando forma daquilo que elas desejam ser e aquilo que elas são. E a Marisa conta que ela foi a primeira mulher no board da empresa e que isso foi muito gratificante, mas também amedrontador, né? Porque, poxa, você vê lá um monte de homem, uma profissão que é geralmente exercida por homem. A gente tem um mundo corporativo muito cheio de homens, né? Tradicionalmente falando. Então, ela vem com isso e ela traz toda essa carga, inclusive de decisões pessoais e daquela famosa tripla jornada que a gente tem vivido mais que nunca agora na quarentena. Então, eu queria saber até a tua opinião, Paul, porque você aí, como homem, vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente entender essas visões, fazer uma mescla nossa aqui da Growth.
Vou arrumar um monte de haters com essa pergunta, Gi. Aí você Mas toma vamos lá. cuidado com o que você vai falar, hein, ó. Não, mas é totalmente favorável. Eu venho de uma família cheia de mulheres, né? Muito mais mulheres do que homens, né? Então, assim, eu acho besteira essa questão do empoderamento, porém necessária. Por quê? Porque a mulher, ela já é empoderada. Ela é muito melhor que nós homens. Nós homens não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. As mulheres conseguem. Então, eu acho que, assim, eu já tinha até uma discussão dessa na empresa, né, de cota para lá, cota para cá. Infelizmente, isso é necessário para que se dê voz a um tema tão importante. Por um outro lado, a mulher está sendo aquilo que ela nasceu para ser, empoderada por natureza. Então, eu sou totalmente a favor de ter mulheres cada vez mais em cargos de liderança. Na minha equipe, ela tinha uma concentração maior de mulheres do que de homens, por incrível que pareça, por diversas habilidades que a mulher tem. Então, eu acho que, na minha opinião, é uma besteira, porque a mulher não precisa de empoderamento, porque ela já nasceu empoderada pela concepção de ela conseguir fazer coisas que o homem não consegue. A mescla de ter homem e mulher, e é o que traz a diversidade, é benéfico para qualquer organização, mas eu acho que cada vez mais esse tema é importante, precisa ser discutido para que a mulher consiga, né, não ser como o homem dentro de uma organização, mas ser mulher, ser mãe, ser cuidadora da casa e de cuidar de uma série de coisas que às vezes o homem não faz. Então isso é importante. Então eu ainda vejo hoje empresas que mandam embora mulheres que engravidam, né? Isso é uma baita de uma besteira. Mas eu conheço empresas também, como já aconteceu de mentoradas que eu fiz um trabalho, que a empresa contratou, ela entrou na empresa, engravidou 3 meses depois, e a empresa contratou ela, né, efetivou ela na licença maternidade. Olha que interessante. Você sabe que a gente... É um movimento que precisa iniciar. A gente teve até um evento, eu participei de um evento que foram 2 mulheres, eu que organizei esse evento, então eu quis trazer essa provocação de serem 2 mulheres, né, uma head de marketing de uma multinacional e uma outra pessoa que trabalha com esse behavior design, né, e cultura organizacional. E elas tinham um case de sucesso delas, que era exatamente esse, essa pessoa da Bayern foi efetivada enquanto grávida. Então, ela foi efetivada 1 mês antes de sair de licença maternidade. E eu lembro que aquilo me causou um estranhamento, mas foi um estranhamento avesso do das outras pessoas. As outras pessoas estranharam o fato dela ter sido efetivada com 1 mês para sair de maternidade. E o meu estranhamento foi, o que tem? Ela vai continuar trabalhando, ela dá conta de fazer as 2 coisas. Então, assim, o meu estranhamento foi de isso não ser mais comum. É extremamente comum isso de pessoas demitirem pela gravidez ou, principalmente, choquem-se, não contratarem uma faixa de idade, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho 28 anos, não estou buscando emprego, mas na época em que eu buscava, eu lembro que tinha algumas pessoas que vinham com esse questionamento. Você está querendo ser mãe? Você tem um namorado? Você tem relacionamento? E isso é algo que é extremamente invasivo, né? Não se pergunta isso para um homem. E aí eu acho que, para além disso, essa palavrinha que você usou, Paul, que também está na moda, que é diversidade. Não só ter mais mulheres na empresa, né, mas ter minorias, né, ter outras sexualidades, ter outras orientações sexuais, para que você possa ampliar ao máximo a equipe em si, a mentalidade da equipe e tomar decisões mais abrangentes e que agradem mais pessoas também. Né? Não sei o que você acha disso, mas... Exatamente, é uma coisa que... Não, mas eu acho perfeito, porque é uma coisa que tem que ser perguntada para o homem. Eu, quando voltei da China, que eu entrei na minha última empresa, todo mundo sabe qual é a Siemens, não tem nada para esconder, quando eu fui contratado na entrevista que eu estava lá na frente do meu chefe, né, do meu futuro chefe, e que realmente ele falou, olha, você vai ser a pessoa, eu automaticamente falei para ele, só que eu tenho um agravante, né, daqui a exatamente 1 ano minha filha nasce. E eu vou precisar tirar 30 dias de férias. Então, olha que interessante, eu falei isso, e ele podia simplesmente ter falado, olha, não, porque não dá. A estranheza dele foi, nossa, mas 1 ano, né, a gravidez são 9 meses, normalmente nasce um pouquinho antes, né, como é que, né, você vai tirar férias? Falei, não, porque ela vai nascer em agosto, e tudo estava planejado para isso, ela nasceu exatamente em agosto. Então, não é uma coisa que você tem que se preocupar só com a mulher. O homem de hoje em dia, né, que é pai, mudou os valores. Hoje os pais estão muito mais presentes, né, estão muito mais caseiros e cuidando dos filhos. Então, para mim é uma preocupação inútil, porque, na verdade, a empresa tinha que te perguntar o seguinte, tá,
tudo isso que você tem que fazer, e se vier uma gravidez, isso pouco me importa, qual que é o resultado que você vai me entregar e qual que é o comprometimento que você vai ter com a minha empresa. Acho que esse é o tipo de pergunta que as empresas têm que fazer, muito mais do que gênero, ou saber se você vai querer ou não ter filho, mesmo porque, independente do gênero, hoje você tem licença maternidade ou paternidade para casais, não importa que sexualidade tem, e você tem que tirar a licença do mesmo jeito. Então, é uma inversão que precisa ser feita urgentemente pelas empresas, e, na realidade, se podemos pensar no lado bom do Covid, é que ele transformou as empresas, né, para ser um pouco mais humana, né, de você trabalhar de home office, você ter o seu filho passando atrás, como a gente já vê vídeos na internet, né, de você estar fazendo uma reunião e você ouvir o choro de uma criança, e você pedir licença para resolver e depois voltar para a reunião. Então, isso são coisas que as empresas vão ter que lidar. O futuro chegou, o mundo VUCA chegou, né, torcemos que essa vacina saia logo, mas que isso que foi construído no Covid, isso não termine, para que as pessoas possam estar mais em casa, e pouco importa se ela está em casa, se ela está na praia de sunga, o que importa é o resultado que ela entrega, isso que é a alta performance, é isso que interessa para as organizações. É isso mesmo, é essa disrupção que precisa, e em termos de resultado, e esse olhar para o resultado vai fazer com que, gradativamente, se desvinculem questões de gênero, né, de sexualidade, porque o que importa é exatamente isso, é o resultado. Você está me dando resultado? É lógico que tem toda uma questão de preconceito, misoginia por trás, mas eu acredito, até eu ainda ouvindo o povo falar, eu acredito que está mudando, é algo que a gente vai discutir, a gente vai trazer em outros episódios também, porque é algo que tem que ser dito, mas já está mudando. Então, por um lado, a gente fica feliz até por ver a Marisa nessa posição que ela está e com a humildade que ela fala, né? Mas aí eu vou acabar com a polêmica, tá? Eu vou te salvar de nada, mas ela fala um negócio que eu achei bem legal. Eu vou te dizer, eu como pai, só complementando, Gi, eu como pai de menina, eu quero que ela tenha, eu quero que ela tenha pau e monte de homem aí quando ela for profissional e quando ela estiver crescendo na carreira. É isso que eu, como pai de uma mulher, espero. Não espero nada diferente disso. Ela vai ser aquilo que ela quiser ser, ponto final. É isso que eu espero, né? E eu espero que o mundo evolua para isso, né? E eu adoro, porque se a gente perguntar, vou perguntar, você me dá licença, mas a gente pergunta pro Paul qual que é a princesa preferida da sua filha. O Hulk. Gente, eu amo isso, porque isso é uma coisa tão legal. Mas, enfim, uma coisa que a Marisa falou, que eu acho bem interessante, eu, particularmente, nunca passei por isso. A minha carreira ela é mais curta do que o Paul, até por questões de idade, mas ela fala sobre esse processo em que ela se desconectou da empresa e que ela foi se afastando da empresa e da equipe e da gestão, do gestor, no caso. E aí, eu vinculei muito isso com essa perda de brilho nos olhos, né, de você ir se desconectando e ir se afastando, e como isso pode acabar desviando o seu foco e afetando exatamente essa produtividade, esse resultado que a gente trouxe aqui. Eu queria saber, Paul, você já passou por isso, por essa situação? Como que você lidou com isso? Você saiu da empresa, você ficou? Na verdade, eu passei por várias, porque eu sempre tive uma carreira muito bem estruturada na minha cabeça, e tinha um plano desenhado para isso. Então, o que aconteceu? Quando chega o momento, e a minha estratégia de carreira, eu vou abrir para todo mundo aqui, para todos os nossos telespectadores, a minha estratégia é o seguinte: eu gosto muito de aprender, tanto que eu sou um leitor voraz, eu leio 1, 2 livros por semana. Então, eu sempre tinha o seguinte: empresa e colaborador é uma troca, né? Eu quero aprender e vou entregar um resultado, e em contrapartida eu vou receber um valor por isso. Quando eu vejo que essa balança está desproporcional, ou seja, eu não estou aprendendo mais, estou entregando resultado, e esse salário ele não evolui na proporção que eu julgo o valor do meu trabalho, eu perco o brilho nos olhos, porque a empresa não está enxergando em mim um potencial, seja por limitações, seja por regra de cargos e salários, pouco importa. E aí eu vejo que a cadeira está pequena, foi a minha base para a tomada de decisão de sair das empresas que eu trabalhei. Então, para mim, sempre foi assim, a perda no brilho dos olhos sempre aconteceu quando eu entendia que a empresa estava ganhando mais do que eu. Olha que interessante, essa era a minha estratégia. Então, isso variava em torno de 2 a 5 anos, porque eu acho que antes de 2 anos é muito difícil você entregar um resultado consistente, nunca fui um profissional de one hit wonder, um resultado consistente, ou seja, esse resultado tinha que se repetir ao longo do tempo, mas quando eu via que eu não estava aprendendo mais, aí o brilho do olho acabava, aí chegou a hora de eu sair. Tanto que a Marisa comentou que ficou 4 meses numa empresa. Eu cheguei a ficar 6. Ela se arrependeu, eu não.
Por quê? Porque simplesmente fui contratado para executar um projeto. Eu não fui contratado no longo prazo. Fui contratado e falou o seguinte, eu preciso que você, sua missão principal é executar esse projeto aqui, que era o projeto que a gente tinha na mão na época. Então, em nenhum momento nós falamos que esse projeto ia se repetir ou não, mesmo porque boa parte da equipe saiu ao longo do tempo, em questão de meses. Por quê? Porque a gente foi para resolver aquele projeto. Quando eu resolvi aquele projeto, entreguei o resultado que a gente precisava, convite sair da empresa. Então, eu sempre fui muito assim, de entregar aquilo que realmente eu tenho que entregar, e se a balança ficar desproporcional, aí chegou minha hora de sair. Por quê? Porque eu não quero que... E aí eu não acho justo, tá? A empresa ter um colaborador e pagar um colaborador que não tem brilho no olho, que não está na pegada, que não vai fazer, que vai procrastinar, que não consegue levantar da cama. Eu não acho isso justo. Eu acho muito mais honesto com a organização. Falar o seguinte, se eu tô aqui, eu tô inteiro. Se eu não tô, vamos sair do trabalho, vamos desmembrar, e eu vou procurar alguma outra coisa. Eu sempre trabalhei bem minha carreira, a ponto de nunca, tanto que quando eu voltei da China foi uma decisão consensual, porque eles queriam que eu voltasse para Manaus e tocasse a operação lá. Eu falei, olha, dentro do meu planejamento de vida e carreira eu quero ter filho, eu não vou voltar para Manaus, porque a esposa tinha ido comigo. Então, essa decisão foi uma decisão muito importante, porque eu falei, olha, meu projeto aqui, diante da situação, terminou. Então, eu vou sair e vou ir para uma outra empresa. Foi quando, 2 meses depois, eu entrei, e a última organização foi a Siemens. Então, eu sempre tive isso muito bem definido. Então, e eu acho que deve usar isso como um sensor. Está perdendo brilho no olho? Não está conseguindo levantar de manhã? Está sendo pesado você ir para a sua organização? Opa! Veja a sua carreira, a empresa decida rever por você. E aí tem o clube de alta performance que vai te ajudar nisso, fazendo já um jabazinho para o nosso clube. E aí eu vou só sair aqui, que eu quero te fazer uma pergunta. Ok, eu percebi que eu estou perdendo brilho nos olhos. A balança começou a dar uma enguiçada ali. Na sua visão, é possível eu retomar esse brilho nos olhos? Seria através de um diálogo? Seria através de alguma ferramentação, como a gente oferece no clube? Eu sei que tem resposta, tá, gente? Eu vou aqui no Merchan, mas a gente está aqui para vocês também. Como fazer isso? Eu perdi o brilho. E agora? Tem como voltar atrás? Não tem? O que você acha? Várias vias. Tem várias vias. O clube de profissionais de alta performance é uma via justamente para você fazer parte de um clube com pessoas com brilho no olho, e você vai ver que dá para você fazer coisa dentro da sua organização. A Marisa trouxe um insight que nós comentamos aqui, que foi o insight 2, de você ir para cima da empresa e falar, me dê um projeto, eu preciso de um projeto, me deixa participar de algo grande. Eu sempre senti muita falta de pessoas com esse apetite no mundo corporativo. Sai da zona de conforto, fala assim, cara, eu vou dar conta, joga na minha mão que eu vou fazer. Porque isso gera visibilidade, é tudo que um gestor quer ouvir. Então, você está próximo de pessoas que têm esse brilho no olho, você tem um propósito muito bem definido, que eu vejo muitos profissionais que não têm um propósito definido de carreira, e acabam saindo no timing errado, a empresa acaba tomando uma decisão antecipada. E você ter essa buscar o feedback e ir buscar projetos, eu acho que isso faz você ter essa oxigenação e se motivar cada vez mais e voltar com esse brilho no olho. Mas eu acho que sim, é possível. Legal. E aí eu vou pular um insight aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia que você disse que você entrou para um projeto de 6 meses, cumpriu, apresentou resultados e aí saiu, porque o projeto era para 6 meses. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil, eu não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas fora, Europa, América do Norte, essa cultura de você ser contratado por projetos é muito comum. Você é contratado lá por 3 meses, faz aquele trabalho, depois sai, ou é renovado, enfim. E aqui no Brasil não, tanto que a Marisa conta essa história de que ela ficou 4 meses numa empresa, não se identificou e saiu, e ela como RH trouxe essa visão de, putz, esse pular de galho em galho é feio. É uma fala popular, né? Muita gente sabe que esse pular de galho em galho no currículo é feio, que você tem... Antigamente, eu não sei hoje ainda, mas antigamente tinha um tempo mínimo, né, para você ficar na empresa, porque, você vai ficar menos de 1 ano, é feio para o currículo. E aí, a nossa visão, a gente tem uma visão a respeito disso, até tirando essa parte do projeto, mas eu queria saber até um pouquinho a visão do povo, compartilhar com vocês a minha. Eu acredito que existem formas, assim como esse resgate no brilho no olho, de você entender, buscar, analisar o porquê que você quer sair da empresa. Se for um conflito de valores, de cultura, o meu conselho é, você deveria ter visto isso antes, mas a gente não consegue ver tudo. Então, se for um conflito realmente de valor, deveria ter visto isso antes, e 2, no meu caso, eu também sairia.
Eu acho que é difícil você ficar numa organização ali que não tem um clima legal ou que, sei lá, não se vincule com aquilo que você acredita e com o teu propósito, né? Mas eu queria saber, e você, Paul, o que você acha? Você acha que essa coisa de quebrar de galho em galho também não é legal ou não, nada a ver, agora é multicarreira, você pode fazer o que você quiser? O que você acha? Hoje em dia tem um mix. Por exemplo, uma das maiores perguntas que me fizeram em todos os processos seletivos que eu participei foi justamente por que eu fiquei 6 meses numa organização e saí. Eu tinha, claro, uma história muito bem contada, né, e foi a verdade, foi realmente o que aconteceu, não contei nada diferente, eu fui contratado para implementar aquele projeto. E ainda 6 meses depois desse projeto, estava condicionado uma promoção para coordenação, porque eu fui contratado como engenheiro, né, e eu saí justamente por essa promessa. E olha que interessante, eu abdiquei da coordenação para ir para um projeto muito maior e com o mesmo cargo. Olha que interessante. Então, eu tive que responder essa pergunta por diversas vezes. No passado, o ideal era você ficar mínimo 2 anos e máximo 5, porque se você ficasse mais do que 5, o mercado entendia que você estava estagnado. Se ficava menos do que 2, porque você era instável. Hoje o mercado mudou, hoje não tem mais isso. Mas ainda assim eu percebo que as pessoas não sabem contar uma história. Fiquei 3 meses, 6 meses numa empresa. Por que você saiu? E aí a pessoa começa a gaguejar e não sabe ter uma história convincente, como isso faz sentido dentro do plano de carreira dela. No meu caso, fazia total sentido. Eu simplesmente saí para poder ir para uma experiência internacional na China. Então, assim, qual a história melhor? Eu fiquei 6 meses, entreguei o projeto, meu chefe me deu uma recomendação, né, não tive nenhum problema com ele para sair, muito pelo contrário, e quando eu sentei com ele, que eu nunca fui desonesto com a empresa, eu nunca pedi as contas antes de alinhar com ele a proposta que eu tinha recebido. Quando eu sentei com ele e falei, recebi uma proposta para ir para a China, ele olhou para mim e falou o seguinte, você quer que eu te mande embora, você vai pedir a conta. Simples assim. Por quê? Porque ele viu que a oportunidade que eu tinha, né, e você sendo transparente, está alinhado com os valores do seu gestor, né, fazia todo sentido. Ele não tomaria uma decisão diferente da minha. E se eu perguntar para a maioria das pessoas, claro que se for para os Estados Unidos, ou Alemanha, ou Europa, é muito mais fácil a pessoa responder que sim, né, mas a China ainda é controversa, principalmente depois do Covid. Mas se eu perguntar para você, se você ficou 6 meses numa empresa, você recebe uma oportunidade para ser expatriado por 1 ano, você faz o quê? Você permanece na sua empresa? A resposta é muito simples, entendeu? Então, assim, que headhunter não ouvindo essa história não vai acreditar e não vai falar, não, realmente, esse cara tem um plano de carreira muito bem definido. Ele chegou, entregou o que tinha que entregar e foi embora. Então, é muito fácil de você contar a história. Agora, não conte uma história que não está congruente com os seus valores. Mas se você quer sair, se faz sentido para o seu plano de carreira, faça. A pior coisa que tem é você ficar numa empresa desmotivado, infeliz. Você vai ficar doente e depois, quando você for para o mercado, você vai para o mercado com aquela raiva, com aquela mágoa, com uma série de coisas. Vai faltar brilho no olho, o recrutador, o decisor não vai enxergar o brilho no olho e você não vai ser contratado. Então, esse é o que eu penso quando a gente fala de carreira. É legal que você trouxe essa ideia muito da história, né? A gente fala muito sobre isso, sobre a importância das narrativas e de você saber contar a sua própria história com propriedade e clareza. Às vezes, para você, a tua história está clara, mas para o outro não. Para aquela pessoa que está vendo o teu currículo e vê, pô, o cara ficou 6 meses na empresa e saiu, por quê? Então, é exatamente isso que o Paul comentou. Você saber contar isso com precisão e principalmente com confiança de que aquilo que você fez está de acordo, alinhado com seus valores. Então, por exemplo, eu entrei numa empresa, eu não gostei porque eu não gostei, não está alinhado com meus valores, eu não gostei do meu gestor, eu não gostei. Se aquilo está seguro para você, alinhado com o seu propósito, com seus valores, estrutura essa história para que você possa contá-la de maneira clara e precisa, porque daí não vão restar dúvidas, e aí o seu recrutador, ou enfim, o novo gestor, vão ver isso e vão ver teu brilho nos olhos. Então, acho que o problema não é nem pular de galho em galho, né, ok? Você tem seus motivos, o problema é você não saber quais foram os seus motivos e esses motivos não estarem alinhados com quem você é e o que você quer para o teu plano de carreira. É mais ou menos isso, né, Paul, também que você pensou. Exatamente. E sendo íntegro, né, porque em todos os processos eu sempre colocava a referência do meu último gestor. Então, assim, cara, eu tô dando a referência do meu outro gestor, você tá com dúvida, liga para ele e pergunta para ele se não foi isso.
e ele vai falar a história que eu estou contando, entendeu? Então, nunca tive medo de dar referência, muito pelo contrário. Se você olhar lá no meu LinkedIn, tem referência dos meus gestores anteriores. Então, isso é um endosso de que você está no caminho certo, e que a decisão foi tomada melhor para ambas as partes, e não simplesmente porque eu tive que tomar uma decisão. Então, contar isso com confiança, né, e com integridade, independente se você ficou 3 meses, 4 meses, 5 meses. O que a Marisa trouxe foi algo diferente. A empresa contratou ela para um projeto de longo prazo, até o que ela contou para a gente, né? E ela saiu com 4 meses. Então, a empresa realmente contrata um executivo com a esperança de que ele vai fazer uma transformação, começa a se plantar uma sementinha e aí sai. E realmente, na situação dela, eu estaria da mesma forma. No meu caso, não. Eu fui para um projeto, implementei um projeto e saí. E é o que eu acho que é o futuro. Eu, hoje, prefiro muito mais ser contratado por um projeto. Pô, vem aqui, faz isso aqui, e depois a gente revê o seu contrato. Tem uma outra oportunidade? Tem alguma coisa legal para a gente fazer? A gente renova. Caso contrário, eu vou para um outro projeto. Isso vai fazer com que as pessoas se motivem mais. Se você pegar, as organizações estão doentes, com pessoas doentes. Por quê? Porque justamente se sentem estagnadas, trabalharam 25 anos numa empresa, não sabem para onde ir, não tem nenhum currículo atualizado, não tem um LinkedIn com uma foto adequada, ou com uma narrativa adequada, ou seja, aí quando vem um Covid e que muitos empregos acabam sendo cancelados, a pessoa não sabe o que fazer. Né? A gente tem um programa que justamente ajuda executivos e profissionais a se reestruturarem, né? E a gente tem tido muito sucesso com essas pessoas, gerando resultado, mas é aquela história, nunca se prepare quando você precisa estar pronto, cuida da sua carreira agora, não espera acontecer alguma coisa, o mercado está mudando muito rapidamente. E até essa questão de valores, né, a gente não está falando também para vocês saírem aqui a la louca e ficar um mês em cada emprego, não é isso, tem que analisar o contexto, no contexto que a Marisa trouxe realmente não foi o mais indicado, mas a gente está falando aqui num caso de você não gostar porque seus valores não bateram com o da empresa. E algo que eu achei bem legal também que ela trouxe, né, nós complementamos, que é essa ideia dos valores enquanto hábito, né, de você colocar sempre os seus valores e o seu propósito permeando tudo aquilo que você faz, e como isso se torna um hábito. E aí, no momento de tomar uma decisão como essa, como é o caso dela, ela até tomou a decisão, ela saiu, mas ela se sentiu mal, porque aquilo não condizia com os valores dela, mas era necessário. Então, isso se tornar um hábito e algo que é um loop, é automático, a hora que você viu, você já fez. Esse é o nível que você deveria atingir e estar quando você está totalmente congruente com seus valores e seu propósito de vida e profissional. Isso é questão profissional de alta performance, né, Gi? Não é nada diferente disso. Você está alinhado com seus valores e que seja uma coisa que seja bom para os dois lados. Não pode ser só bom para um lado e nem para o outro. Tem que ser bom para os dois. Se a balança estiver desproporcional, assim como é na vida, assim como é nos relacionamentos, não procrastina. Resolve logo, né? É muito melhor você terminar um relacionamento enquanto você está bem do que depois virar ódio e você não conseguir olhar para uma pessoa que muitas vezes o que você tem filho, você dormiu junto, você compartilhou uma vida, né? Então, assim como na vida, numa amizade, no profissional não é diferente. Tome uma decisão logo, acerte o timing, porque depois pode ser tarde demais. E aí a gente tem mais 2 insights aqui que a gente separou para vocês. O último, ele já é bem mais focado nessa parte de carreira, então só vou pegar o gancho aqui, em que ela contou aquela história em que ela foi taxada como terrorista, né, pela situação do 11 de setembro. E eu achei interessante a forma como ela contou, porque ela contou de uma maneira positiva. Não é uma situação positiva, a gente viu, a gente imagina, né, nós não passamos por isso, mas a gente imagina, mas ela contou de forma positiva e isso até se vincula com também essa situação da empresa, de sair antes, de pular de galho em galho. Você tem sempre 2 formas de reagir a uma situação. Você não consegue mudar aquele acontecimento em si, mas você consegue mudar como você reage. Você pode reagir de maneira boa ou de maneira ruim. As 2 vão dar trabalho, né? Então, opte pela boa. E é exatamente isso que a Marisa fez. Ela falou, olha, eu fui lá, entendi o que tinha acontecido e tá, ok, eu já passei pelas salinhas, conheci um monte de salinha de revista diferente. Então, a forma como ela conta é muito leve. E ela traz exatamente essa ideia de você poder escolher como você reage. É um clichêzão? Mas funciona? Funciona.
Exatamente. Na realidade, a gente não muda o contexto, a gente muda a nossa reação a ele. E é a base da inteligência emocional. Não são as emoções, não são o nosso pensamento que apoia as emoções que apoiam o pensamento. Então, assim como o contexto, e se eu não consigo mudar o contexto, eu posso mudar a forma como eu reajo a ele, né? E é como eu falei, o Covid ele veio para transformar o mundo e causou uma série de mortes, é algo muito grave. Mas se tem algo, né, que o Covid fez, e olhando pelo lado positivo, e eu não estou falando pelo positivo, né, de que foi algo bom, mas que houve uma transformação, e todo mundo falando de transformação digital, e o Covid só acelerou isso. Né? Então, parou-se de falar em transformação digital para falar, agora nós temos que virar digitais. Você para pensar, você acha que a quantidade de viagens a trabalho, elas vão continuar depois desse processo do Covid? Não vão continuar mais, entendeu? Eu já fui para a Alemanha, fui Brasil a Amsterdã, Brasil, e um dia e meio para fazer uma reunião e voltar, porque tinha uma série de compromissos aqui. Isso vai acabar, não vai existir esse tipo mais de situação. Quantas vezes eu já não fiz bate e volta para o Rio para fazer uma reunião que ela poderia ser um e-mail, um telefonema, entendeu? Então, não que o Covid foi algo positivo, mas que ele forçou uma transformação que vinha-se muito falando, mas pouco fazendo, e chegou a hora das empresas, das pessoas executarem esse modelo. Então, não que tenha sido positiva a situação dela, muito pelo contrário, até hoje, quando ela for viajar para o exterior, ela vai ter que passar pelas salinhas, mas se ela está alinhada com os valores dela, ela simplesmente é algo que ela vai ter que fazer ao longo do processo, ela não tem como mudar isso, entendeu? Então, por que não encarar isso como algo que realmente é para a proteção dela, para a proteção de todo mundo? E outra coisa, vamos pensar até mais além, prova que o sistema funciona. Você se sente seguro, né? Falando o seguinte, opa, peraí, eles estão fazendo esse trabalho, eles estão checando, eu não devo nada, então não tem problema, mas se toda vez eu tiver que viajar, eu ficar pensando nisso, ela nunca mais vai viajar, ela vai perder oportunidades de carreira. Então, ela trazer de uma forma leve, né, e até positiva, acho que é importante para que todos façam isso, independente da situação na carreira. Eu conheço pessoas que, eu já ouvi até vários, tem até um dito, né, o pé na bunda te move para frente, né, quando você é desligado de forma inesperada. Eu realmente acredito nisso, porque a gente procrastina uma série de projetos que a gente quer fazer, a gente deixa de dedicar tempo para a família por causa de cansaço do trabalho, uma série de coisas, e quando isso acontece, será que não é o momento de você passar um pouquinho de tempo mais com a sua família? Será que não é o momento de você refletir a sua carreira? Será que realmente não passou alguma coisa e você não percebeu e está na hora de você dar a volta por cima? E conheço várias pessoas que passaram por essa situação e hoje estão bem melhores do que estariam na situação anterior, né? Que estariam com a sensação de estagnação. Então, eu acho que é você, assim, lidar de forma positiva com... se a vida te dá um limão, faz uma limonada, faz uma caipirinha, que eu acho que é muito mais proveitoso do que você ficar com aquele sabor amargo do limão na boca. Exatamente. Pô, eu tenho um dizeres que eu acho bem interessante, que é assim, tem solução? Então é um problema. Não tem solução? Então é uma condição. E o que você faz com condições? Você se adapta. Inclusive, fazendo esse vínculo com o nosso último insight, para a gente ir encaminhando aqui para o fim, esse Covid, como o Paul comentou, esse momento, ele é um momento intenso de adaptação. E agora a gente chegou num ponto de que ou você se adapta ou você não segue em frente. Aquelas empresas que não se adaptarem, elas correm risco de falir. Então, esse é o extremo do extremo. Eu estou falando de pequenas e médias empresas, tá, pessoal? Mas é o extremo do extremo. E é exatamente o momento de criar algo novo. E a Marisa traz essa ideia. Como criar algo novo sem necessariamente ser do zero? Busca exemplo, busca referência. Né? Isso é muito feito na nossa área. A gente também atua bastante com marketing digital, eu e o Paul, dentro da Growth e do Clube de Alta Performance, e é algo que a gente faz muito, a gente pega o marketing digital e aplica algumas coisas no nosso negócio. E a Marisa falou exatamente isso, só que dentro da área de RH. Não sei como isso era feito na Siemens ou na engenharia, na qualidade, mas eu acredito que também é extremamente aplicável, né? Não, com certeza, e eu sou totalmente a favor, eu acho que na criatividade, tem até um livro muito famoso que chama Roube como um Artista, né? Ele diz que nada se cria do zero, né? Você combina ideias e dessas ideias combinadas foi algo novo, foi exatamente o que ela fez. Ela pegou o guia das melhores empresas, saiu batendo na porta, fazendo benchmark de empresa em empresa, pegou o que é melhor e começou a implementar. E não foi o que o Arthur Rufino, na primeira entrevista, fez a mesma coisa quando ele viajou pelo mundo, entendeu? Então, assim, é você ampliar o seu repertório e se abrir para o novo. E aí sim, você vai combinar as coisas, e aí vão te dizer que você é criativo e inovador. É isso mesmo. E aí, para a gente ir encerrando aqui, a Marisa deixou uma indicação de livro. Você quer falar do livro, Paul?
Vamos lá, um livro clássico, né, que eu acho que todo profissional deveria ler esse livro, né, que é o Good to Great, do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Eu sempre li esse livro e troquei o empresa por pessoas, né, faça esse teste, para quem leu esse livro com viés de empresa, troque por pessoas feitas para vencer e aplique essas regras do livro, ó, dicasinha do Paul, que eu fiz isso na minha carreira, e esse livro é fantástico, porque ele traz vários insights, e fala assim, opa, né, e foi o que me ajudou a pensar como intraempreendedor dentro das empresas. Tá? Eu li esse livro há um bom tempo, e eu comecei a mudar o meu mindset com a ajuda dele. Né? Se as empresas fazem isso e funciona, por que se eu não fizer isso na minha carreira não vai funcionar também? E deu muito certo. Então é um livro que tem que ser um livro de cabeceira, leia ele várias vezes se possível, não só esse, mas com todas as obras do Jim Collins, é fantástico e é uma baita de uma indicação. E detalhe, não foi a primeira que indicou esse livro, né, Gi? Vocês vão ver as indicações desse livro por mais algumas entrevistas no futuro, não vou dar spoiler. Tem gente até que a gente tem que pedir para trocar o livro, porque eles acabam trazendo livros similares, né, ou livros que a gente mesmo já indicou. Mas enfim, esse livro é muito legal mesmo, e eu acho que até essa ideia de benchmarking reverso aí, pô, você pegar aquilo que é de um outro ramo, que é a empresa, e trazer para o teu ramo, que é o seu desenvolvimento pessoal. Então também tem muito a ver com o que a gente falou. E para finalizar, a dica de carreira, a Marisa trouxe exatamente essa ideia de você ser você mesmo. A autenticidade, a gente já bateu nessa tecla aqui com vocês, mas ela traz isso para que você mantenha a sua essência. Então, o mais importante de tudo é ser congruente com seus valores, com quem você é de verdade, porque as máscaras caem. Principalmente agora na pandemia, a gente tem visto como as máscaras caem. E outra coisa que eu acho bem legal, eu acho que ela foi a única que trouxe isso, aí você me corrige se eu estiver errada, Paul, mas a ideia de fazer perguntas, né, de não ter vergonha de se expor para perguntar, porque é através das perguntas, dessa exposição, que você vai assimilar mais conteúdo e até mesmo gerar mais visibilidade. Exatamente, é ter uma curiosidade genuína, que eu chamo de, principalmente porque as pessoas acham que a gente tem que ter resposta para tudo, independente se você é um executivo, se você é um profissional, e na verdade não, né, e as pessoas erram justamente por não fazer perguntas, por não falar, olha, eu não entendi, né, e a Marisa trouxe de forma muito humilde, falou assim, eu faço perguntas, eu sou curiosa e vou te encher de perguntas, por quê? Porque isso é importante para minha entrega, né, imagina se todos os profissionais fizessem perguntas sobre as suas metas, sobre a sua atividade, fizesse um alinhamento de expectativa, você ia ter muito menos retrabalho do que você tem hoje, né? E hoje, os retrabalhos nas organizações, numa pesquisa feita, gira em torno de 60% do trabalho executado pela organização, ele tem que ser retrabalhado. Ou seja, pouco se acerta da primeira vez, justamente porque eu não faço perguntas, né? Porque eu fico na tentativa e erro. Será que é isso que ele está me pedindo? Será que é isso que eu quero? E quando a Marisa trouxe esse insight, e na minha opinião, por diversos executivos que eu já conversei, é um dos hacks do executivo de sucesso. Ele faz perguntas. Ele não tem medo de fazer perguntas. Se ele está com dúvida, ele vai perguntar. Se ele não sabe, ele vai buscar a resposta em algum outro lugar. Então, invistam nisso. Né, de faça perguntas, isso é bom para a sua carreira, isso é bom para tudo na vida, né, nunca fique com dúvida, invista em perguntar. E aí, inclusive, isso também vai a dica para o gestor, né, se você é gestor e está assistindo isso, abra-se para perguntas, né, se deixe aberto, se mostre aberto para que as pessoas possam vir até você perguntar, porque isso gera, assim, uma conexão emocional e uma relação de confiança muito maior, e isso vai te ajudar a ter mais resultados, porque você vai evitar o retrabalho, evitar a falta de comunicação, falha de comunicação, conflitos de comunicação, né, então também fica a dica para o outro lado da moeda, que são os gestores, que também estão nos assistindo. Com certeza, para todo mundo. Até em casa, faz perguntas se realmente a pessoa, sua esposa, seu marido entendeu o que você está falando. Muitas vezes a gente fala, né, e isso no coaching, a gente sabe isso, né, Gi, que a gente fala as coisas, mas a gente não ouve o que a gente fala. Então, às vezes sai e depois a pessoa vem e ela repete aquilo que você falou, você fala, não foi isso que eu quis dizer. Porque a comunicação, apenas 7% são as palavras, né? Todo o resto é linguagem corporal, é linguagem paraverbal. Então, até em casa, em qualquer âmbito, pergunta, né? É isso mesmo que você quis dizer, entendeu? Eu entendi direito, você não quis dizer uma outra coisa. Nossa, isso ia reduzir tantos conflitos dentro de casa, né? Com pessoas, amigos no trabalho, então nem se fala. Então, aproveite, use essa técnica para que você possa ter sucesso na carreira.
E a gente comentou aqui sobre o Clube dos Profissionais de Alta Performance, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês o link, para quem quiser conhecer. Esse é um projeto muito legal no EduPool, que tem crescido e que ajuda pessoas a alcançarem resultados, a planejarem suas carreiras de maneira rápida, efetiva e a se tornarem efetivamente high performance. E a gente também deixou um presente aqui embaixo, não deixou não, Paul, para eles? Exatamente, Gi. Então, você vai poder baixar a folha com os insights, com a indicação de livro e com a dica que a Marisa compartilhou, né? Uma folha resumo desse bate-papo que nós fizemos aqui. É o nosso presente para que você possa imprimir essas folhas, carregar, então, cada entrevista. Nós vamos ter um Aprendendo com o Executivo e vamos ter uma folha resumo para te ajudar, né, a sempre lembrar desses insights poderosos e aplicar isso na sua carreira. E, claro, te convido a conhecer o Clube de Profissionais de Alta Performance. Até recentemente a Você SA, ela trouxe uma reportagem sobre microlearning. É exatamente o conceito que nós trouxemos para o clube. É 1 horinha por semana que você vai ter uma aula 100% prática e uma ferramenta para aplicar na sua carreira. Você não vai precisar investir em cursos de longa duração, muito pelo contrário. Você vai ter bate-papos com especialistas, bate-papos com executivos. A gente está trazendo pessoas fantásticas para poder te ajudar a desenvolver competências, desenvolver soft skills, e o principal, custa menos do que um pão de queijo e um café por dia, né, Gi? É muito barato. É muito barato. E se para você, que assim como eu, também acha que 1 hora é pouco, porque tem essas pessoas, né? Não se preocupe, tem muito conteúdo, a gente tem uma plataforma que a gente sobe todo esse conteúdo, tem as lives anteriores, tem livro, tem e-book, então tem para todos os gostos, para que você consiga, assim como a gente, alavancar a sua carreira e se tornar um profissional de alta performance. Exatamente, fora as mentorias mensais com todo o grupo, onde a gente também tira todas as suas dúvidas de carreira, e o nosso propósito é que você se torne um case de sucesso, que você entregue resultados extraordinários e seja reconhecido como um talento pela sua organização. Esse é o nosso propósito, foi por isso que nós criamos o clube, e o link está aqui embaixo, se você quiser conhecer, e fica convidado para participar de uma live com a gente. Com certeza. E obrigada a você que nos assistiu, a gente se vê na semana que vem com mais um Aprendendo com o Executivo. Deixa eu parar, Até né? lá. Peraí.